A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, amém. Simão Pedro, servo, amém. Servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Simão Pedro, servo. Simão Pedro, apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Só pode ser apóstolo aquele que é servo, porque apóstolo é aquele que é enviado por Deus. E só os servos do Senhor obedecem à voz do Senhor. E o Simão Pedro, o irmão que é registrado muitas fraquezas dele na palavra, se tornou um servo e apóstolo. Não é só servo. Ele não só servia a Deus, mas a vida de Deus cresceu nele, que Deus podia enviá-lo para fazer a sua vontade, a sua obra na face da terra. E Pedrão, alcançou graça e paz da parte de Deus. E o seu viver foi sendo transformado dia a dia, por meio da fé. A fé preciosa que ele depositou em Cristo, reconhecendo que ele era o Salvador, que ele era Deus vestido de carne, que ele era o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou para morar dentro de cada um de nós. Pedro, Simão Pedro, servo e apóstolo, uma testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus. Quando o Senhor ressuscitou e apareceu para ele, muitos mistérios que estavam ainda obscuros para Pedro, ficou claro quem era Cristo, quem era aquele Jesus que ele havia seguido e que agora ele ia seguir dentro do espírito dele. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Como que a graça e a paz de Deus é multiplicada dentro do nosso espírito, no nosso interior? Por meio do conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Deus e Jesus nosso Senhor é o mesmo Deus. Não tem dois deuses, um que é o Deus Pai, o outro que é o Deus Filho, e outro que é o Deus Espírito Santo. Não, é um único Deus que entrou dentro do ventre de Maria e se vestiu como homem. Teve o seu viver humano, experimentou a morte e ressurreição, hoje está em todo lugar como o Espírito que dá vida. Ele é Deus. Então, quanto mais nós conhecemos da natureza do Criador e da natureza do Criador vestido de carne, que agora habita em nós, Deus que experimentou viver humano, mas a graça, que é Cristo dado de graça a nós, e a paz dele se multiplica no interior daqueles que creem e vivem essa realidade. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. O Senhor é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque ele é o Espírito Santo, o Espírito que dá vida. Os 7 Espíritos de Deus é o mesmo Espírito. É Deus depois do seu viver humano aqui na terra, dentro de nós, depois que ele venceu e quebrou o aguilhão da morte. Então esse poder da ressurreição, esse poder da vida de Deus, ele em nós é que vai se tornando o que é a piedade, o nosso viver piedoso. A piedade humana, ela tem pouco valor, ela acaba rápido. Mas quando Deus é multiplicado no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, como graça e paz, essas virtudes de Deus é manifestada por meio de nós. pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas.
Até agora, o Pedro está aguardando a promessa da ressurreição. E ele tem convicção de que ele há de ressuscitar, porque ele viu Cristo ressuscitar. E muitos santos dos que dormiam, dos profetas, ressuscitaram e foram vistos por muitas pessoas. E ele viu o Senhor ressuscitado ascender aos céus. E o Senhor disse que da mesma maneira como eles estavam vendo ele subir, ele iria voltar. E nós estamos aguardando. E ele em breve vai se manifestar. Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé não é a minha fé. A fé é o tanto da palavra de Deus que já está dentro de mim, que me leva a crer em Deus e nas suas promessas. Isso nos faz participantes da sua natureza. Havendo escapado da corrupção, isso não é fácil, que pela concupiscência que há no mundo. O mundo jaz no diabo, no maligno. Ele estragou o planeta que Deus entregou para ele ser administrador e se tornou um adversário, inimigo de Deus, Satanás, o diabo. Ele é um espírito, porque ele é um anjo. E esse espírito, a sua natureza, age em todos os filhos dos homens. Depois que Adão e Eva permitiu que essa natureza entrasse dentro do corpo deles. Nós já nascemos com esse veneno da serpente. Mas aqui, quando nós nos tornamos participantes da natureza divina, nós começamos a escapar desse cosmo, desse sistema maldito de Satanás, que independente da área, está lá o seu veneno. Pode ser na área social, na área econômica, na área política, religiosa, seja lá o que for. Lá está o fermento do diabo, escravizando, usurpando, matando e derrotando as pessoas. Mas quando nós nos tornamos participantes da natureza de Deus dentro de nós, nós começamos a escapar desse sistema dia a dia. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor, a caridade. Veja que acréscimos de virtudes é colocada dentro daqueles que creem e recebem o Senhor dia a dia. Então, o diabo quer nos levar a fazer a sua vontade, nós sermos os seus laranjas. Mas Deus quer manifestar a sua glória, o seu poder, toda a sua natureza, todas as suas virtudes de inteligência, de paciência, de temperança, de amor fraternal no nosso corpo, no nosso viver, na nossa alma. Por isso nós precisamos fazer o quê? Comer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Pedir para o Senhor nos dar a graça para nós praticarmos a sua palavra. Dependermos dele por meio da oração, para que todas essas virtudes se manifestem em nós. Todos os que crerem e receber o Senhor têm essa oportunidade de serem transformados de laranjas do diabo em servos e apóstolos de Deus, todos nós. Porque se em nós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais essas virtudes aparecem em nós, mais nós conhecemos Cristo, mais nós conhecemos Deus, porque o mistério de Deus é Jesus Cristo, é um mistério. E o mistério de Jesus Cristo é a igreja, é um mistério. Não é as igrejas, é a igreja. Quando o Senhor nos revela que nós que recebemos a natureza dentro de nós, nos tornamos participantes com todos os filhos de Deus, porque nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Esta revelação, ela é grandiosa. Então você não vai à igreja, você não pertence a uma religião com o nome de igreja,
Você é parte da igreja, a única que existe no universo. Desde Adão até o último que vai se converter e vai receber o Senhor. Todos nós fazemos parte da igreja, o reino de Deus. Que maravilha! Aonde Ele é o pastor e Ele é o rei. Então o Senhor aumenta em cada um de nós a revelação do seu mistério. Quando nós passamos a ter clareza do que é a igreja, o corpo de Cristo, que não é um lugar que você vai, mas é você mesmo, como membro edificado junto com todos os filhos de Deus. A nossa postura, a nossa posição, ela muda muito, porque essas virtudes de Deus começam a aparecer em nós. E já começa em nós reconhecermos qualquer pessoa que tenha a vida dele como nosso irmão. Independente daquilo que ele crê, que ele pratica, que ele faz, que ele deixa de fazer, do seu crescimento espiritual ou não, da sua rejeição ou não, por nós sermos filhos de Deus, a nossa vida cresce e nós temos clareza. E quando nós temos comunhão com as pessoas, claros desta revelação da igreja, nós entendemos esse mistério, o diabo é derrotado. Porque nós passamos a viver a comunhão, a unidade com os filhos de Deus. Nada mais nos separa. Não tem alguma coisa ou algo que mais separa os filhos de Deus hoje do que as religiões com nome de igreja. Nenhuma dessas chamadas igrejas existe na Bíblia. Mas na palavra de Deus tem a igreja. Sou eu e você com todos os filhos de Deus. Desde Adão até o último, somos a igreja, o corpo de Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Então, se você não tem a revelação da igreja, do corpo de Cristo, você nunca vai conhecer a Deus. Porque a igreja é a revelação do mistério de Cristo. E Cristo é a revelação do mistério de Deus. Então, as pessoas religiosas são cegas. E elas acham que estão fazendo aquilo para Deus. Todas as práticas religiosas, não importa qual grupo, ela faz aquilo no seu interior, achando que está fazendo para Deus. Mas se ela invocar o Senhor, ó Senhor Jesus, me mostra a verdade com respeito à igreja, Deus prontamente vai revelar. E a seguir as escamas vão cair dos olhos. E aquele filho de Deus que estava cego vai passar a ver. Então nós temos que clamar como o cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque nós vivemos muitas vezes fanáticos num sistema religioso, tentando agradar líderes espirituais, homens, pecadores, que estão interessados em usurpar a nossa vida, nosso tempo, nosso dinheiro. Mas nós, quando a vida cresce, nós podemos quebrar essas correntes malditas. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis. Qual é a vocação e qual é a eleição? Nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Qual é a vocação? Nós somos chamados para sermos servos e apóstolos do Senhor, não dos sistemas religiosos. Procurai fazer cada vez mais firme. Quando nós andamos nesse caminho, essas coisas de Deus, verdadeiras, essas virtudes que nós acabamos de ler aqui, ela é acrescentada no interior daqueles que praticam a fé em Deus e querem obedecer o chamamento de Deus no teu espírito. É dentro de mim que eu tenho que saber o que Deus quer de mim. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino, glória a Deus, no reino eterno, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, o Criador, Ele reina de eternidade a eternidade. É o reino de Deus. Mas esse Deus se fez carne e começou o reino dos céus manifestado na terra.
Porque desde da eternidade passada, quando ele se rebelou contra Deus, Deus perdeu o seu reino aqui na terra, porque ele confiou nesse querubim da guarda, o anjo, que se rebelou contra ele. E hoje ele está resgatando de volta, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino. Nós fazemos parte do reino de Deus, porque somos a igreja. Mas hoje esse reino não está manifestado plenamente. Porque se estivesse, não haveria a manifestação do espírito de Satanás na terra. Não haveria morte, não haveria todas as coisas pertinentes ao diabo. Não haveria. Mas hoje nós vivemos essa comunhão com o Senhor. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, qual tabernáculo que Pedro estava? No seu corpo. Estou neste tabernáculo. Despertar-vos com admoestações. Então Pedro, enquanto estava aqui nesse tabernáculo, que podia falar com a sua boca, ver com os seus olhos, ouvir com os seus ouvidos, caminhar para fazer a obra de Deus, ele disse aqui, olha, que ele não ia deixar de falar, de despertar-nos. E a palavra de Deus diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Muitas vezes o homem primeiro está morto nos seus delitos e pecados. Ele é salvo, mas depois ele se torna um defunto no meio do sistema religioso, morto. Quando ele creu, ele recebeu o Espírito, ele ficou alegre, cheio de alegria, de entendimento. Depois ele deixou de seguir o Senhor que o salvou no seu espírito e passou a seguir o sistema e o homem. Morreu de novo. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Então Pedro está dizendo aqui que em breve ele iria deixar esse corpo terreno, ele iria morrer fisicamente. Mas as promessas de Deus, ele as levaria e desfrutará de todas elas. Muitos de nós vamos deixar esse tabernáculo antes que o Senhor volte. Talvez hoje seja o meu último dia nesse tabernáculo, nessa carcaça terrena. Mas a ressurreição está tão perto. Todos os que morreram em Cristo vão de ressuscitar. Mas o Senhor também fez uma promessa, que os fiéis e vencedores, na época da sua vinda, não experimentariam a morte física, não deixariam esse tabernáculo terreno. Mas esse tabernáculo seria transformado num corpo de glória. Assim como aqueles que morreram em Cristo, hão de ressurgir com o seu corpo em glória, que vai acontecer com Pedro, porque ele deixou o tabernáculo e morreu. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Por isso que ele deixou escrito a experiência espiritual dele, que se tornou a primeira e segunda carta de Pedro. O analfabeto escreveu. Glória a Deus, tá vendo? Porque não nos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Tá vendo? Então o irmão Pedro, ele é uma testemunha junto com os outros apóstolos, ocular, de que Deus se fez carne por meio de Maria. Morreu, ressuscitou e está dentro dos que creram. Pedro deixou registrado essa maravilha. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, como da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz, dirigida: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me tenho comprazido.
E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Viu? Pedro ouviu a voz do Deus Criador, dirigida a ele mesmo, que era Deus como filho, dizendo que Deus tinha prazer nele. Pedro ouviu essa voz de Deus. E ouvimos esta voz dirigida, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas. Você já ouviu a voz de Deus? Se você não ouviu a voz de Deus, você é cego e morto. Mas se você já desfrutou e desfruta da voz de Deus dentro de você, isso se torna a sua fé e a sua realidade. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, quando a pessoa crê e recebe Deus, que é Jesus dentro dele, essa estrela da alva, o sol nascente da justiça, brilha no seu espírito. E esse dia também vai chegar, aonde ele vai se manifestar em toda a terra. Todo olho verá, todo joelho no céu, todo joelho na terra, todo joelho debaixo da terra se dobrará diante do Senhor, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, as profecias da Bíblia é para você interpretar com toda a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Mais de 30 livros, mais de 30 pessoas, escritas, são 60 e tantos livros, escritos por mais de 30 pessoas diferentes que não se conheceram, falavam línguas diferentes, culturas diferentes, e ela se encaixa. Então ela não é de uma particular interpretação, é porque é a revelação de Deus deixada a nós. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Quem é o Espírito Santo? Jesus Cristo ressuscitado. Na eternidade passada ele já estava lá. E a palavra nos diz que o Senhor Jesus, ele era o arquiteto na criação, porque ele é o próprio Pai. Mostra-nos o Pai. Eu já estou há tanto tempo com vocês. São os mistérios de Deus. Então Deus quer que nós desfrutemos, porque todas as profecias foi dada por Deus, por meio de homens que falaram inspirados por Deus. Inclusive o nosso irmão Pedro, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, deixou registrado o seu testemunho de como alguém tão rude como Pedro podia ser transformado num servo e apóstolo de Deus. Então é esperança para mim. Com certeza é esperança para você também. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor fez na vida do nosso irmão Pedro, que está aguardando o cumprimento das tuas promessas da ressurreição e de receber a porção que lhe cabe no teu reino de glória. Hoje, Senhor, nós estamos aqui ainda vivos nesse tabernáculo terreno. Temos uma esperança, Senhor, de sermos arrebatados vivos, não experimentarmos a morte física, deixarmos esse tabernáculo e nos unirmos aos teus filhos lá no Hades, no paraíso, mas aguardarmos, Senhor, a ressurreição daqueles que lá estão, para juntos, Senhor, tomarmos posse do reino. Ajuda-nos, Senhor, qualifica-nos, capacita-nos, para que nós possamos estar atentos e não cegos e nem mortos, para que nesse dia nós desfrutemos a gloriosa manifestação do teu reino, a sua vinda, a prisão do teu inimigo no Hades, a manifestação do teu reino na terra sem a atuação do espírito maldito do teu inimigo que se rebelou contra ti,
Senhor, nos ajuda a crermos na Tua palavra, vivermos. Senhor, o Senhor apareceu na vida de Pedro como essas virtudes: ciência, entendimento, paciência, amor fraternal. Senhor, há esperança para mim. Se manifesta, Senhor, nesse tabernáculo todas as Tuas virtudes. Esse é nosso pedido, é o meu pedido diante do Teu trono. Dá-nos, Senhor, um dia onde o Senhor apareça no nosso viver. Glória a Deus. Amém. Que Ele te abençoe ricamente. Estamos desfrutando da segunda carta do servo e apóstolo do Senhor Jesus. O nosso irmão Pedro, o Pedrão, foi transformado. A esperança para mim. Que Ele te abençoe, que Ele se lembre de mim nesse dia. Glória a Ele. Amém.